Olá, 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 boa noite. São 18 horas, 6 horas da tarde e 1 minuto deste sábado, 29 de junho de 2024. Nós estamos dando início a mais um Forças do Brasil aqui pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, pessoas que já estão na nossa plateia, na nossa audiência. Muito obrigado mesmo pela sua credibilidade, pelo crédito que dão aqui, mais uma vez, a esse Forças do Brasil. Eu repito só isso. Estamos ao vivo para uma conversa muito importante, muito atual, com o professor Tomás de Toledo, que está já aqui na nossa tela, e eu lhe dou as boas-vindas, com enorme agradecimento, dizer que é uma honra, um privilégio poder conversar mais uma vez com esse professor, esse historiador, Tomás de Toledo. Boa noite, Tomás. Boa noite, Mário. Boa noite aí a toda a audiência da TV 247, do Forças do Brasil. E sempre fico feliz aqui da gente poder trocar uma ideia e compartilhar os olhares sobre a realidade desse mundo tão caótico que a gente está vivendo, né? Muito bom, muito legal. Eu queria dizer o seguinte, a gente vai comentar hoje, o título do nosso programa é Eleição de Trump e a Terceira Guerra Mundial. É um título um pouco afirmativo sobre coisas duvidosas, mas, enfim, dá para entender qual vai ser o campo de temas que nós vamos tratar na noite de hoje, tá? Estamos ao vivo com mais um Forças do Brasil e eu queria agradecer a Estela Bettini e a Estela Petrazzi pela presença, dizer também que o Francisco Martins Lima chega como novo membro aqui da TV 247, olha, e vamos conversar com a Elaine Guedes também, que está aqui presente, muito, muito alegre de ter a Elaine, minha amiga Elaine, aqui nos assistindo e participando. O Fernando Rodrigues, Rafael Ficina, Rita Zan, todos aqui, Rodrigo Dias, Benjamin, e eu vou começar... o Eduardo Ferreira diz, Tomás, ele diz o seguinte: segundo o Dr. Marcos Caseiro, Biden tem déficit cognitivo grave. Então, é isso que a gente vai conversar também. E vamos ver. O João Carlos Oliveira Guerra, ele está contra o Lula. Ele diz que o Lula não quer o Bolsonaro preso. É só ver a entrevista dele para a rádio Itatiaia. Nas entrelinhas, ele falou em anistia, acordem, tudo farinha do mesmo saco. É isso, e, bom, eu não acho isso, nada disso, mas, enfim, vamos em frente com essas observações a respeito da situação brasileira. Mas nós não vamos falar tanto da situação brasileira hoje, eu queria mais falar com o Tomás, e eu queria apresentar o Tomás para vocês, tomar a liberdade de apresentá-lo. Primeiro, se você está nos assistindo, compartilhem essa nossa transmissão com as pessoas que vocês julguem que possam se beneficiar do conteúdo dela. Compartilhem, enviem esse link para as pessoas. Deem o joinha aí na transmissão do YouTube e podem também, se achar que é o caso, assinar em brasil247.com/apoio como um membra solidária aqui da TV 247. Podem também e devem se manifestar aqui na área de comentários, com informações, contestações, esclarecimentos, perguntas e críticas. E elogios também, podem também, oportunamente, se achar que é o caso, contribuir por Pix, pela chave pix@brasil247.com.br. Não esquecer também que podem enviar super stickers, super chats. Tá bom? Então vamos começar essa nossa conversa e eu vou apresentar o Tomás. O Tomás é professor também de História do Egito Antigo, né? Ele também tem múltiplas especialidades e ele saiu de uma conexão e eu vou colocar outra conexão em que ele entrou agora, ele já está de volta aí. E o Tomás, ele é
professor de História Econômica, Arqueologia e Relações Internacionais. Ele é doutorando pelo Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP, né? Mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. E pós-graduado em Egito Antigo pelo Instituto de Estudos do Oriente Próximo, ou do Próximo Oriente Antigo, da Universidade Autônoma de Barcelona. E fez graduação em História pela FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Estudou e se qualificou e pesquisou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e também foi professor da FACAMP, da Unip, da Unisal, da Faculdade Anhanguera. Ele pesquisa Egito Antigo, né, além de geopolítica, especialmente o colapso da Idade do Bronze no Egito Antigo. Tem diversos canais de divulgação no YouTube. Um se chama o Professor Thomas de Toledo, de Geopolítica e Relações Internacionais, e o Farol de Alexandria, de História, Arqueologia e Egiptologia. Bom, enfim, são múltiplas as habilitações, as especialidades e as pesquisas feitas por esse nosso convidado de hoje. Mas vamos falar sobre a eleição de Trump e a Terceira Guerra Mundial. Eu digo o seguinte, quer dizer, qual é a ideia? A ideia de que há uma guerra por, como é que a gente pode dizer, por representação, uma guerra mundial já em andamento. Há quem diga por procuração, exatamente, já em andamento no mundo. A principal e mais explícita delas é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o conflito entre Rússia e Ucrânia, em que a Ucrânia é abastecida e orientada e supervisionada pelas potências ocidentais, em especial os Estados Unidos. Então, a ideia de que já há uma guerra entre Ocidente e Oriente, ou entre o Ocidente e a Rússia, o chamado Ocidente e a Rússia, porque todas essas noções são questionáveis, na Ucrânia. Então, já existe uma espécie de vias de fato ali acontecendo, em que os atores são Rússia e Estados Unidos. E sendo que a Ucrânia representa essa guerra por procuração. Também quer dizer, a Rússia estaria reagindo a um projeto de expansão da OTAN realizado através da Ucrânia. Então, OTAN, esse Ocidente ali, que usa a Ucrânia para se expandir e para combater a Rússia. A mesma coisa aconteceria no Oriente Médio, especialmente na faixa de Gaza, na luta dos palestinos e vamos dizer assim, e no genocídio cometido por Israel, outro aliado dos Estados Unidos, e os palestinos e parte do mundo árabe, efetivamente combatendo essa política israelense e dos Estados Unidos ali na região. Então, existiriam pelo menos esses dois conflitos abertos entre o Ocidente ou entre os Estados Unidos, seus representantes, no caso Israel, ali no Oriente Médio, e as forças que resistem a esse domínio ocidental e principalmente estadunidense. Então, e aí sobre esse cenário, vem a eleição do Donald Trump, né? ou as consequências do debate dessa semana, que parecem orientar ou supor que aumentam as chances da derrota do Joe Biden e a presença e a vitória do Donald Trump. É sobre isso que eu queria pedir para você, Tomás, nos dizer o que está em jogo e se você concorda com esse cenário, se essa é uma coisa correta, acrescentando só uma coisa. Ao que parece,
Israel vai abrir uma nova frente na guerra contra os árabes, especialmente os palestinos, e agora também contra o Irã através da Síria, onde está o grupo e o partido e o grupo armado Hezbollah. Então, parece que se ampliam o conflito no Oriente Médio para uma frente ainda mais perigosa, que é a frente da Síria, Líbano. do Líbano e do Irã, da presença do Irã ali naquela região. Aí um conflito aberto que o Irã diz que será destruidor e será arrasador para Israel. Te parece o quê? É exagerado dizer que a gente está vivendo já um horizonte de uma terceira guerra mundial? Bom, Mário, vamos lá. Primeiro, obrigado aqui por ter traçado todo esse cenário, que isso vai ajudar muito aqui no que eu vou falar, né? Então, basicamente, o que a gente tem notado é que o Partido Democrata, ele conseguiu fazer de tudo para perder a eleição. Parece que ele se esforçou para chegar nesse ponto de praticamente irreversibilidade da derrota do Biden. Então, eu estava morando nos Estados Unidos logo que o Biden assumiu, né? Então eu vi quando começou a guerra da Ucrânia, eu morava em Los Angeles, e o que deu para perceber ali era que existia realmente, assim, naquele primeiro momento, boas condições para o Biden e a governabilidade e construir um governo mais amplo, um governo que conseguisse ter maior aceitação, porque o governo do Trump foi um governo como o Bolsonaro, um governo de divisão, um governo assim que polarizou muito a política lá, imbecilizou boa parte da população, essa coisa do negacionismo da Covid, todo esse tipo de coisa, tudo que a gente viveu aqui no Brasil, eu também vivi um pouco lá, mas os estadunidenses viveram ali nas características dele, inclusive eles tiveram 6 de janeiro, a gente teve o 8 de janeiro. Então, muito parecido em vários aspectos o que se passou por lá. Então, qual que é o problema, o X da questão? Então, o Partido Democrata, nós precisamos entender o seguinte: o que interessa para o Brasil? Partido Democrata ou Partido Republicano, Trump ou Biden? Sempre a gente precisa entender que tudo isso depende muito da conjuntura. Vamos dar um exemplo. Quando o Lula se elegeu a primeira vez, o presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush, do Partido Republicano. E as relações entre o Lula e o Bush foram muito boas, em que pese o fato de que o Brasil se distanciava da agenda do Bush, da guerra ao terror, todo aquele discurso que ele tinha lá, anti-árabe, né, anti-muçulmano, toda aquela agressividade, aquela violência que ele projetou no mundo, né, o Lula se opunha a tudo isso, mas ele não deu problemas para o Lula em termos aqui do Brasil. O Lula foi ter problema justamente a partir de 2008, quando o Obama se elege, né? E aí o Obama vai trazer muito problema para o Brasil. Inclusive o golpe da Dilma foi durante a gestão do Obama, né? Então toda aquela pressão em torno da Petrobras, e aí a situação que a gente poderia ver no primeiro momento seria melhor que os republicanos ganhem do que para os democratas em termos de Brasil, mas o cenário mudou completamente. Hoje a gente tem o seguinte: a questão da ascensão da extrema-direita. Então, a extrema-direita no mundo, hoje ela se organiza internacionalmente, tendo coordenação do Steve Bannon, e todo o know-how eleitoral que foi usado na primeira campanha do Trump, que foi usado no Brexit na Inglaterra, que foi usado também ali nas eleições que teve no próprio Reino Unido, que teve em tantos outros lugares do mundo. Então, portanto, essa extrema-direita está muito bem organizada internacionalmente. Inclusive, o Bolsonaro, quando esteve nos Estados Unidos, foi durante a gestão do Trump, se encontrou ali com o Olavo de Carvalho, que é um dos ideólogos, e essa situação, então, portanto, fez com que o Brasil de certo modo, o governo do Lula, né, na verdade, as forças progressistas, as forças democráticas, se aproximassem um pouco mais do Partido Democrata. E aí o Lula conseguiu o apoio do Biden para que houvesse o reconhecimento rápido da vitória dele,
e também a recusa de apoiar o golpe no dia 8 de janeiro. Na verdade, o que o Partido Democrata assistiu aqui no Brasil era simplesmente uma reprise do que eles já tinham visto lá. Então, portanto, o que aconteceu foi que os Estados Unidos mudaram a sua posição, conforme mudou o governo democrata, e nesse cenário, o Brasil atual é muito mais interessante na vitória do Biden, no momento atual. Por quê? Porque, basicamente, o Trump ele volta a fortalecer o eixo da extrema-direita. O Trump, nós sabemos que tem bolsonaristas que estão nos Estados Unidos vivendo lá e que podem conseguir, inclusive, apoio, visibilidade, né? Você tem um Elon Musk atacando diretamente o Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, essa é a situação pensando em termos de Brasil. Porque quando a gente pensa em termos de mundo, em termos de conflitos internacionais, aí nós temos também que mediar um pouquinho. Porque qual que é a situação atual? A guerra na Ucrânia é uma guerra do Partido Democrata. É uma guerra que envolve diretamente os Bidens, que envolve diretamente a que era subsecretária do Departamento de Estado, Victoria Nuland, né, que ela fracassou terrivelmente. Então, a guerra da Ucrânia ela começa, na verdade, em 2014, e ela é uma consequência da guerra da Síria. E a guerra da Síria ela é uma consequência dos desdobramentos do projeto que os democratas apresentaram do novo Oriente Médio. Então, vamos lá, vamos retomar tudo isso. Se o Obama foi eleito, né, ele teve que fazer ali uma composição com a Hillary Clinton, né, então a Hillary teve um papel aí muito central nesse processo aí. Ele teve 2 secretários de Estado, ele teve a Hillary e teve aquele outro candidato que perdeu, né? Mas no caso a Hillary, ela foi fundamental para se construir um projeto de desenhar o mapa do Oriente Médio. Então, nesse sentido, qual que era o que cabia a cada um? Primeiro, né, obviamente, a pacificação dos países árabes com Israel e derrubada dos governos seculares na região. Então, quais eram os últimos governos seculares? Primeiro, o Iraque, que já tinha sido derrubado no caso do Saddam Hussein. Segundo, o Gaddafi na Líbia. Terceiro, o Bashar al-Assad na Síria. E quarto, os militares no Egito, no caso, o Hosni Mubarak. No lugar, eles pretendiam colocar o chamado Islã moderado, né, que era uma vertente que estava sendo trabalhada politicamente nesse sentido, que era eles estavam no forno essa ideia de trocar governos seculares, governos nacionalistas por governos religiosos. Bom, isso deu ruim na chamada Primavera Árabe, né? Então, começando ali com a Líbia, né? Começando ali depois, na verdade, começou isso, não foi nem com a Líbia, começou na Tunísia, depois isso se espalhou para a Líbia, e foi muita cara de pau, porque eles disseram que era um movimento popular, um movimento espontâneo contra o Gaddafi, só que eu nunca vi movimento espontâneo com tanque de guerra, com soldado treinado, com serviço de inteligência organizado, com todo armado, todo organizado para poder fazer as incursões ali que, na prática, dividiu a Líbia em 2. Hoje a Líbia é um país que está controlado por uma parte dela pelo crime organizado, voltou tráfico de pessoas, né, escravidão na Líbia, então é um cenário devastador. A situação no Egito, ela foi meio que um teatro de um governo islâmico, no caso da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana tinha os militares foram derrubados, a Irmandade Muçulmana conseguiu ganhar, e a Irmandade Muçulmana fez um alinhamento com o Hamas na Palestina, né, porque eles já têm laços históricos, o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana do Egito na Palestina, né, só que esse governo caiu, porque ele começou a mexer em questões ali estruturais, né, do ponto de vista da laicidade do Estado, e também, principalmente, nos interesses dos militares que já governavam o Egito há muito tempo, os militares conseguiram voltar no poder. E aí nós vamos ter o caso emblemático, que é o principal deles, que é o caso da Síria. O projeto para a Síria era basicamente partilhar a Síria em vários nacos. Então, a Síria, quanto Estado, ela deixaria de existir, ou se existisse, ficaria uma região ali restrita aos arredores de Damasco. Mas Seu a ideia som era tá basicamente bom, o mas está um seguinte. pouco abafado. O seu som tá Melhorou? bom, mas está um pouco abafado. Melhorou? Oi?
Tá me Acho que ouvindo? sim, acho que Tá. sim. Você mudou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. É. É que eu tô no celular aqui, eu tive um pequeno problema aqui no computador, não consegui consertar ele a tempo, né? Então é Mas isso. tá Então indo tá, bem, melhor. segue aí, segue aí, segue aí. Bom, vamos lá. Então, basicamente é o seguinte: a Síria seria partilhada, né? As colinas de Golã seriam anexadas por Israel, que já ocupa essa região desde a Guerra de 67. A Síria, ou Kurdistão sírio, seria anexado pela Turquia. Uma parte ali da Síria seria talvez ali de domínio ali é, dos países do Golfo ali, que tem interesse ali no passar um gasoduto, que era um gasoduto que o objetivo era exatamente rivalizar com a Rússia. É, Também existia ali o papel dos sauditas, o papel dos Emirados Árabes, vários países, né, se envolveram nessa guerra, de modo que a Síria ficou praticamente isolada, tanto no mundo árabe quanto com o apoio ocidental. E quem coordenou os esforços militares foram os Estados Unidos, França, Inglaterra. Então foi um ataque muito brutal que a Síria sofreu, né? Houve a contratação de mercenários travestidos de grupos islâmicos. Só que a Rússia, essa guerra feria os interesses da Rússia em dois sentidos. Primeiro, a questão do gás. O gás, que seria, a Síria seria usada como uma rota alternativa de fornecimento de gás para a Europa, prejudicando, portanto, os acordos que a Rússia tinha, né, até então, com a Europa, principalmente com a Alemanha. Em segundo lugar, a Rússia tem ali a única base militar no exterior, que é o porto de Tartus, ali na Síria, né, que é uma região em que permite que a Rússia tenha um ponto no Mediterrâneo. E para a Rússia isso é estratégico tanto do ponto de vista militar e geopolítico, quanto também comercial, porque a Rússia ela tem uma limitação ali na sua saída para os mares, porque ou você sai ali por Vladivostok, que é do outro lado do mundo, e sai no Pacífico, ou você sai pelo Mar do Norte, ali, que é um mar que fica boa parte do ano gelado, ou então pelo Mar de Azov, ali, pelo Mar Negro, que no caso é o que permite águas quentes ao longo do ano, que é o porto da Crimeia, o porto de Sebastopol, que fica na Crimeia. Então, portanto, o acesso da Rússia para esses mares foi uma questão chave. Então, o que a Rússia fez? A Rússia decidiu apoiar o seu aliado histórico, Bashar al-Assad, não que a Rússia fosse boazinha, mas a Rússia estava preocupada em garantir os seus interesses. E quando a Rússia entrou na guerra, simplesmente essa grande coalizão internacional, que era Estados Unidos, França, Inglaterra, Reino Unido, outros países europeus menores também que estiveram envolvidos, os países do Golfo, a Turquia e Israel, foram derrotados pela Rússia. Então a Rússia, vejam só como é que foi essa situação. A Rússia contou com apoio, não, a Rússia não, perdão, a Síria contou com apoio da Rússia, do Irã, do Hezbollah no Líbano. Então, portanto, essa foi uma movimentação muito grande do chamado eixo da resistência. Então, vamos atualizar aqui o pessoal. O que é o eixo da resistência? O eixo da resistência são aquelas forças nos países árabes e muçulmanos que se opõem à hegemonia ocidental. Portanto, basicamente, eles são organizações com vertentes políticas e religiosas distintas, mas que se unem com um objetivo comum, que é enfrentar o domínio de Israel, dos Estados Unidos e do Ocidente, das potências europeias ali no Oriente Médio. Quem compunha tradicionalmente o eixo da resistência? Irã, Síria, o Hezbollah, o Iraque, ele teve alguns governos que se aproximou bastante desse eixo da resistência, o Hamas na Palestina, e como a gente pode ver, em todo esse contexto, nós temos aqui players bastante diferentes. Vamos citar alguns exemplos. O Hezbollah é um grupo xiita, mas ele é um partido político que conta com apoio, inclusive, de setores laicos da sociedade libanesa. O Bashar al-Assad vem de um governo secular, de um governo laico. O Irã é uma teocracia xiita. E se a gente ainda incluir mais, né, o Iraque teve ali governos xiitas, governos sunitas, então o Iraque ele tem também
bastante diversidade em termos das. Não sei se ele caiu. Agora, efetivamente, o professor Tomás de Toledo caiu e nós vamos esperar a reconexão dele. Enquanto ele não volta, vamos rodar um pouco aqui as nossos comentários, não é? Tem gente dizendo sobre o som. Eu vou recolocar ele aqui. Já voltou, o professor já voltou, e nós vamos fazer assim, ele volta para falar conosco, e ele está aqui. Ele deu uma saidinha, foi ali tomar providências urgentes relativas ao som dele. Você está me ouvindo, Tomás? Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Você está... Tá ótimo. Então, pode continuar se você puder, se você tiver em condições, senão me avise. Olha, eu acho que eu tô, só que eu não sei por quê. Ele não tá passando som aqui pro microfone, ele tá pegando som direto do celular. Aí eu fui tentar mexer aqui, daí acabei saindo. Deixa eu ver se agora eu consigo aqui. O áudio. O som tá bom. Não sei. O som tá bom? Melhorou, então? Me parece que melhorou, mas se você achar que tem mais providências a tomar, fique à vontade, enquanto o pessoal tem... Não, vamos lá, vamos voltar então. Então, o que acontece? Por que a guerra da Síria está relacionada com a questão da Ucrânia, com a Palestina atual? Essa guerra da Síria, na verdade, ela é uma chave para a gente entender essa virada. Porque a partir do momento que a Rússia conseguiu bloquear os intentos desses países de partilharem a Síria, os Estados Unidos, então, na gestão Obama, Partido Democrata, decide fazer uma ofensiva no quintal russo. Nós tínhamos ali um líder ucraniano que tinha sido eleito com um discurso conciliador, porque tradicionalmente, nas eleições ucranianas, a gente sempre teve uma divisão que ela é geográfica acima de tudo. Então você tinha o leste da Ucrânia, que é a região ali do Donbás, mas não só a região do Donbás, um pouco mais seguindo ali ao leste, incluindo ali Kherson, Zaporizhia, até Odessa, ali você sempre tinha uma proporção que votava mais no candidato que buscava um alinhamento com a Rússia. E na outra porção, um candidato que se alinhava mais ao Ocidente. Então, a eleição da Ucrânia, desde o fim da União Soviética, sempre foi marcada por essa polarização entre se alinhar com o Ocidente e se alinhar com a Rússia. Então, isso foi uma constante. Em 2014, os Estados Unidos prepararam um golpe no estilo das primaveras árabes para derrubar o governo da Ucrânia. Conseguiram fazer isso, né? O presidente ucraniano ele não estava preparado para o golpe. Eu me lembro que eu tinha um conhecido ali que ele era parlamentar ali na Ucrânia, pelo Partido Comunista, e ele falou que eles foram lá, né, a bancada lá foi lá falar, cara, o golpe está acontecendo, e o presidente da Ucrânia estava palitando os dentes, né, para ter uma ideia de como ele não estava se atentando porque estava ali chegando. Bom, derrubaram o governo, e aí teve início, portanto, uma resistência ali do Donbass, porque o governo que se seguiu, na verdade, os governos, né, então teve ali o empresário do chocolate, lá o Poroshenko, e depois o Zelensky. Basicamente, todos esses governos tiveram um alinhamento com o Ocidente. A Victoria Nuland, que era a responsável por esse golpe, era embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, e ela estava lá oferecendo pãozinho para os manifestantes que estavam lá protestando contra a Rússia. Financiaram grupos nazistas, da mesma forma que na Síria financiaram grupos de fundamentalistas islâmicos, com o objetivo de levar às últimas consequências da violência nesse país. A situação foi muito grave. E aí, essa situação, ela acalmou um pouquinho quando o Trump se elegeu. Em que sentido? O Trump, basicamente, ele tinha boas relações com a Rússia. Tanto que tinha boas relações com a Rússia que um dos argumentos que os democratas usaram para derrotar o Trump era dizer que o Trump tinha recebido financiamento russo durante as eleições dele. Né? O que eu não duvido, mas isso também nem é o determinante. A grande questão é que o Trump sempre teve negócios com a Rússia pós-soviética, né? Ele sempre
tem um alinhamento ideológico com o Putin, que o Putin é um nacionalista, um conservador. Dá para a gente achar que o Putin é de esquerda, por mais que o Putin enfrente o imperialismo, o Putin ele tem essa posição. Nesse sentido, o Trump ele tem uma diferença em termos da política externa com relação aos democratas. O Trump entendia que o grande rival dos Estados Unidos não era a Rússia, era basicamente a China, o rival estratégico, porque o Trump ele tem uma percepção muito mais econômica da política, diferente dos democratas que têm uma percepção mais geopolítica. Então, nesse sentido, o Trump ele fez vários movimentos. Um deles foi, por exemplo, melhorar as relações com a Coreia do Norte. Inclusive, ele pressionou bastante a China. Ao mesmo tempo, ele fez várias alianças ali ao redor da China. Teve uma relação boa com a Rússia, tanto que esse conflito na Ucrânia ele continuou acontecendo, mas não na escala que viria a acontecer depois da eleição do Biden. Né? Então, portanto, nós temos aqui uma clara diferença de orientação de política externa. Se, de um lado, no caso, para os democratas, a prioridade estratégica é derrotar a Rússia, para os republicanos, a prioridade estratégica é derrotar, no caso, a China. Os democratas não consideram a China também como um aliado, de forma alguma, pelo contrário. Só que os estrategistas da geopolítica dos Estados Unidos disseram que essa confrontação direta com a Rússia acabou levando a China a fazer um alinhamento com a Rússia que não acontecia desde a década de 50. Então, quando o Stalin e o Mao Tse-tung se alinharam, né, então você teve toda uma situação ali que fez com que a China e a Rússia se afastassem do ponto de vista geopolítico. Depois de um tempo, esse conflito foi sendo superado e hoje, entre Putin e Xi Jinping, as relações entre China e Rússia são excelentes, de complementaridade econômica, militar, geopolítica, e agora também o Putin ele consegue também trazer novamente a Coreia do Norte, Cuba, para sua esfera de influência. Né? Na prática, o Putin está reconstruindo a rede de relações que a União Soviética tinha na época da Guerra Fria. Bom, então nesse cenário, quando o Biden ganha, ele vai retomar a guerra da Ucrânia. Em que sentido? Vamos lá, tem várias questões aí envolvidas. Primeiro, o filho do Biden, ele ganhou muito dinheiro com o golpe na Ucrânia. Inclusive, as empresas ali que construíram laboratórios para armas químicas e biológicas, que foram denunciadas, inclusive a própria Victoria Nuland admitiu a existência desses laboratórios no caso ali no próprio Congresso dos Estados Unidos. Ela fez ali um depoimento, ela explicou isso no Congresso dos Estados Unidos, e aí depois disso não ficou dúvidas de que a acusação que a Rússia e a China faziam aos Estados Unidos, de que eles estavam com laboratórios de armas químicas e biológicas na Ucrânia, isso ganhou repercussão, mas não foi suficiente para que a guerra da Ucrânia fosse contestada. A guerra da Ucrânia ela passou a ser contestada por ninguém menos que o Donald Trump, internamente nos Estados Unidos. Porque no primeiro momento, os democratas fizeram o que eles estão acostumados a fazer, que é construir um grande consenso nacional contra, no caso, a Rússia. Né? Em outros momentos, eles construíram consensos contra o Saddam Hussein, contra o Gaddafi, contra o Bashar al-Assad, sempre com aquele mesmo argumento. Existe um ditador sanguinário matando o próprio povo. E com o Putin eles fizeram um pouco disso. Eles criaram todo esse ambiente. Como eu disse, eu estava morando lá quando começou essa guerra, então era insuportável. Você entrava nos supermercados, todos com bandeira da Ucrânia, você pegava aplicativos, o Lyft, que são aplicativos de transporte, todos ali, doe o seu troco para a Ucrânia, tudo ali, tudo em função da Ucrânia. A televisão falava 24 horas, ficava mostrando imagens dos ucranianos sofrendo, né? Então, foi uma hipocrisia de tamanho maior, né? E aí, qual foi o resultado disso tudo? Essa guerra da Ucrânia, ela, de certo modo, para os Estados Unidos, ela foi um bom negócio por uma perspectiva. Qual? Vender combustíveis para a Europa. Os Estados Unidos destruíram o Nord Stream, que era aquele gasoduto que ligava a Rússia com a Alemanha. Os Estados Unidos
conseguiram minar qualquer possibilidade da Europa conseguir se desenvolver a partir do gás russo. O plano alemão de liderar junto com a China a quarta revolução industrial caiu por terra, porque sem energia você não consegue fazer uma transição industrial nessa magnitude. A Alemanha, vale lembrar que ela tinha há pouco abandonado sua matriz energética nuclear, né? Então ela estava dependendo basicamente do gás russo, e aí nós vamos ter o seguinte, né? O resultado disso vai cair na guerra de Gaza. O que isso tem a ver com Gaza? A guerra, em primeiro lugar, não tem absolutamente nada a ver com o Hamas. Basicamente, a guerra de Gaza, ela acontece por dois fatores de ordem geopolítico. Primeiro, os palestinos tiveram a sorte e o azar dos habitantes de Gaza estarem embaixo de uma gigantesca reserva de gás natural. Em segundo lugar, existe um acordo estratégico do Egito com a China, tanto que a China trouxe o Egito para o BRICS, para que haja uma integração do Egito na nova Rota da Seda. Qual seria o papel do Egito? O Egito aumentar o calado do Canal de Suez, e o Canal de Suez seria a destinação final para que os produtos chineses cruzassem, portanto, a Ásia, chegassem até o Egito, e do Egito fossem espalhados tanto para a África quanto para o Mediterrâneo. Então, portanto, o Egito numa posição extremamente estratégica. Qual que foi a reação ocidental a isso tudo? Primeiro, ao gás russo, você tem muitos países ali da região do Golfo, né, que estão muito interessados em serem a fonte alternativa de gás para a Europa. Mas, para isso, eles teriam que ter derrubado a Síria, o que não aconteceu, ou então fazerem um tratado de paz com Israel. Fazer um tratado de paz com Israel era uma coisa que ninguém considerava há pouco tempo atrás. Mas essa demanda europeia por gás fez com que os Estados Unidos corressem atrás de costurar entre as monarquias do Golfo e Israel os chamados Acordos de Abraão. Esses Acordos de Abraão passavam pelo reconhecimento de Israel, o gás desses países passaria por Israel em direção ao Mediterrâneo, e Israel passaria a explorar o gás na faixa de Gaza. Só que Israel ainda tinha mais um outro plano: transformar o deserto do Negev num canal chamado Canal Ben Gurion, para rivalizar com o Canal de Suez e garantir, portanto, um outro acesso ao Mar Vermelho que não dependesse do Egito e que inviabilizasse o acordo da China com os egípcios. No meio disso tudo, havia 2,2 milhões de palestinos habitando a faixa de Gaza. Para você fazer tanto a exploração segura do gás, quanto poder alagar toda aquela área para poder fazer o canal Ben Gurion, você precisa simplesmente desaparecer com 2,2 milhões de pessoas. Considerando que isso sempre esteve nas metas do Estado sionista, sempre Israel quis fazer essa limpeza étnica, portanto, essa resistência que o Hamas liderou ali em 7 de outubro, que basicamente, por que aconteceu isso? Porque o Hamas sabia que se os acordos de Abraão saíssem, era só uma questão de tempo para que eles estivessem isolados e não tivessem a menor condição de resistir, e que seria inevitável a exploração do gás ali na faixa de Gaza e a própria inundação da faixa de Gaza para a construção do canal Ben Gurion. Resultado, nós tivemos ali a invasão de Gaza e toda a sua destruição, porque não é só um genocídio, é uma destruição toda a infraestrutura, é a inviabilização da permanência de pessoas ali em Gaza na situação que hoje se encontra. Então, portanto, aqui a gente amarra todos os fios. A gente entende qual é o papel do Trump, qual é o papel do Biden, qual é a visão dos democratas, qual é a visão dos republicanos, quem se alia com o quê. Então, assim, em resumo, qual é a diferença do Biden para o Trump? Basicamente, o Biden, ele está sendo obrigado a ter uma posição crítica com relação a Israel, por dois fatores. Primeiro, um fator de que o Benjamin Netanyahu se alinha ideologicamente à extrema-direita, ao Donald Trump. Então, portanto, para o Biden, ele olha, os democratas olham o mundo de forma binária.
Então, derrotar o Netanyahu, para eles, é derrotar o Trump. Tem alguma coisa a ver com os palestinos? Não do ponto de vista da elite política, mas do ponto de vista do eleitorado democrata, sim. Por quê? Porque você tem o apoio à causa palestina unânime, praticamente, entre os muçulmanos que vivem nos Estados Unidos, entre os imigrantes negros e latinos, que não vou dizer que agora é unânime, mas você tem ali um bom peso, e principalmente agora tem crescido cada vez mais na juventude, especialmente na juventude universitária, que começou a ocupar as universidades para debater a questão do apoio dos Estados Unidos, criticar o apoio dos Estados Unidos à ofensiva israelense em Gaza. Né? Então, portanto, tem várias universidades que têm parcerias estratégicas com Israel, isso tem sido colocado em xeque na mesa, questionado. Então, essa é a posição, enfraqueceu muito a candidatura do Biden. Então, o Biden ele precisou dar sinalizações de que ele conseguiria trazer algum tipo de acordo de paz, conter Israel, e nisso eles tentaram várias ofensivas a fim de evitar que esse conflito entrasse numa dimensão maior ainda do que já teve. Por exemplo, a invasão de Rafah teria sido muito pior se não fosse, talvez, as pressões aí que os democratas exerceram para que imagens pesadas não afetassem diretamente a sua campanha. Então, aí Israel meio que se conteve, fez a ofensiva em Rafah, só que sem o mesmo estardalhaço que tinha feito anteriormente. E aí nós temos também uma situação que o governo Netanyahu, especificamente, ele está numa fragilidade muito grande. O governo Netanyahu ele está sustentado por uma coalizão de extrema-direita, de partidos religiosos, e ele só consegue se manter no poder se ele mantiver essa coalizão satisfeita. E como que ele pode fazer isso? O único jeito é ele manter a guerra. Só que a promessa dele de terminar o Hamas, acabar com o Hamas, é uma coisa impraticável, porque o Hamas já se tornou uma ideia. Se ele matar todos os membros do Hamas hoje, um outro grupo se reúne e refunda o Hamas. Então não tem mais como você destruir o Hamas, especialmente essa geração de palestinos que perdeu a família, perdeu a casa, perdeu tudo, é só uma questão de tempo para eles começarem a se insurgir contra Israel. E conforme a situação em Gaza foi ali sendo resolvida a maneira israelense, né, destruição completa, ao mesmo tempo uma resistência feroz do Hamas, que eles não conseguiram ali tomar vários lugares, ali várias regiões, inclusive os reféns, né, tem centenas de reféns que ainda estão sob a guarda do Hamas. E aí, essa situação fez com que tivesse várias tentativas de acordo, mas o Netanyahu ele precisava ainda manter a guerra. Então, o que ele fez? Lançou uma série de provocações contra o Irã, fez vários ataques contra a Síria e contra o Líbano. Resultado é que, à medida que a guerra de Gaza, por si só, passou a ser questionada, os familiares começaram a ir para as ruas, né, pedindo a libertação dos reféns. Então, todo aquele movimento interno ali em Israel trouxe uma mobilização popular muito grande para o fim do governo Netanyahu. E aí, o que o Netanyahu precisa fazer? Criar um novo problema, né? E ele conseguiu. Primeiro, ele tentou provocar o Irã. Matou vários generais, várias figuras importantes do Irã, né? Vale lembrar que o general Soleimani, que foi aquele morto no governo Trump, ele foi quem articulou toda aquela construção do eixo da resistência. E os sucessores deles foram um por um perseguidos por Israel quando estavam na Síria, quando estavam no Líbano, e Israel começou também a atacar várias posições e lideranças do Hezbollah. Ao mesmo tempo, os Houthis do Iêmen conseguiram praticamente inviabilizar o comércio a favor de Israel ali na região do Mar Vermelho. Então, nós temos uma situação ali que hoje pode se deflagrar uma guerra de proporções caso Israel invada o Líbano. Então, como que vai ser essa ideia do Então, o governo do Biden está fazendo de tudo para essa guerra não acontecer. O governo do Netanyahu precisa dessa guerra para tirar o foco nos protestos para ele renunciar, convocar novas eleições.
Ao mesmo tempo, o Trump já deu carta branca, falou que se ele for eleito, Israel pode fazer o que quiser no Oriente Médio, que vai ter o apoio e as armas dos Estados Unidos. Então, para os palestinos, a eleição de Trump seria a maior desgraça possível. Enquanto para o Putin, para a Rússia, a eleição do Trump significaria um alívio na Ucrânia e a possibilidade da Rússia negociar esses territórios que anexou com o apoio dos Estados Unidos. Então, portanto, a eventual vitória do Trump, ela vai mudar muito do jogo que está estabelecido nesse momento ali no mundo. Então, temos também uma situação ali que se apresenta bastante complicada, que Deixa eu deixar você respirar um pouco. Tá bom, vamos lá. Eu leio, guarda aí. E já vou retomar para você. Eu leio um superchat da Estela Bettini, e a quem eu agradeço. Ele diz que você, professor, abre uma nova janela de compreensão sobre o terrorismo do sionismo. Então, com toda a sua análise aí a respeito da maneira como o conflito em Gaza está sendo usado, né, para avançar os interesses israelenses ali naquela região, né? Então, continue, professor, por favor. E você falou que a vitória do Trump altera bastante a geopolítica internacional, e a gente tem essa situação na Ucrânia, né, em que a Rússia diz que a entrada do Ocidente no fornecimento de armas pode levar todo tipo de consequência, inclusive uma guerra direta, inclusive com a distribuição para os inimigos do Ocidente e dos Estados Unidos de armas, e mesmo de armas táticas nucleares, como alguns têm mencionado. Então, tem essa possibilidade de uma generalização de um conflito direto ali, né? A França prometendo a entrada de contingentes militares, a Alemanha também fornecendo armas, os Estados Unidos diretamente, inclusive caças, a Rússia prometendo represálias aos fornecedores, dizendo que as armas que forem usadas para atacar a Rússia, os fornecedores passarão a ser alvo também, ou seja, a França, a Alemanha, os países escandinavos, os Estados Unidos, os países bálticos. Então tem essa situação aí da maior importância e gravidade, que também contribui para complexificar esse cenário, não é, professor? Olha, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte: quem na Europa apoia a guerra e quem é contra a guerra? Basicamente é o seguinte: quem apoia a guerra, tirando o caso do Reino Unido, que é outra situação, mas eu estou falando na Europa continental, basicamente são os liberais. O que eu considero aqui como liberal? Os partidos social-democratas, né, o Partido Socialista, toda essa frente de centro-direita, que é mais ou menos aí uma espécie, tentando aqui puxar para a nossa realidade, de PSDB europeu, que é a força hegemônica na Europa desde o fim da União Soviética, é o partido da guerra. Né? Então, quem que é contra a guerra? E nós vamos ter o seguinte: a esquerda raiz. Quando eu falo esquerda raiz, eu não estou mencionando aqui o Partido Socialista Espanhol, o Partido Social Democrata Alemão, não. Estou falando aqui do Die Linke na Alemanha, estou falando aqui do Partido Comunista Francês e do movimento França Rebelde, liderado pelo Mélenchon na França. Estou falando em Portugal, o Partido Comunista Português, deixa eu pensar aqui, você tem, se não me engano, o Partido Trabalhista na Bélgica, tem essa posição também. Então você tem uma esquerda mais consequente, né, que é contra essa guerra, contra o avanço da OTAN, e você tem também a extrema-direita por objetivos diferentes. Por quê? Porque a extrema-direita, ela é anti-integração da União Europeia,
tende a ser mais nacionalista, ela entende que a União Europeia feriu a soberania, e nisso eles não estão errados, porque realmente a Troika, né, quem coordena ali a política monetária e cambial da União Europeia, é, uma situação ali de extremamente complexa ali do ponto de vista de não serem instituições democráticas. Elas são ali colocadas como instituições que trabalham a favor, no caso, do status quo. E, é claro, quando a gente fala da extrema-direita, basicamente, eles se oporem à guerra da Ucrânia não é porque eles entendam que eles tenham alguma simpatia, que eu posso dizer, pela Rússia em si, mas porque eles sabem que essa guerra levou ao colapso na prática da Europa. Né? E outra, eles têm um certo alinhamento ideológico também com o Putin, mas não é esse o fator não é o fator, eu posso dizer, determinante. Inclusive, tem um discurso famoso de um deputado aí do partido de extrema-direita alemão lá, que já chama até ele de sucessor do nazismo, que ele fala, a Alemanha e a Rússia são aliados históricos. Quando os Estados Unidos intervieram na política europeia e fizeram com que a Alemanha se afastasse da Rússia, o resultado foi que agora a Rússia caiu no colo da China, e agora com isso vai se ter aí uma polarização entre Oriente e Ocidente. Então, enfim, você tem nuances nesses apoios que uma eleição do Trump desequilibra tudo isso, mas não só isso. Né? O Macron, ele, na prática, convocou eleições, né? Ele fez, e o que ele fez não é um golpe, né? Isso a Constituição francesa permite, né? Ele fez o Congresso, convocou eleições, e isso vai ser uma medida de um teste. A esquerda francesa está muito interessante, porque a esquerda decidiu sair unida pela primeira vez em muito tempo ali na França. E pode ser que ela obtenha aí um resultado positivo e surpreenda positivamente, que é a única forma de se barrar aí a expansão da extrema-direita. É, por outro lado, nós vamos ter também, no caso do Reino Unido, uma mudança, porque essa guerra, basicamente, ela foi aí coordenada pelo Partido Conservador, né? Então, é, se houve ali todo um apoio dos conservadores britânicos para essa guerra, e agora vemos uma ascensão do Partido Trabalhista como um possível vencedor aí da próxima eleição. A questão é qual grupo do Partido Trabalhista vai vencer, porque você tem o grupo do Corbyn, que é contrário à guerra, e você tem o grupo que foi ligado ali ao Tony Blair, aquela turma lá, que provavelmente continuaria o apoio à guerra. Então, está um pouco incerto ali a situação no caso da Inglaterra. De qualquer forma, história do Trump, né, eu tô, se o Biden não retirar sua candidatura, é inevitável, o Biden não tem mais condições de ganhar essa eleição, Ele não porque tem como reagir? Ele não tem o como Biden, reagir? Faltam 6 Biden como meses. candidato eu acho difícil. Por quê? O Biden está senil. Só para o Biden ser levado para um debate, tem que ir uma junta médica acompanhando ele toma 200 mil remédios para poder falar uma coisa ou outra, situação assim que eles estão ali com um cadáver ambulante tentando fazer com que ele respire durante o processo eleitoral. Então ele está muito doente, ele está afetado das ideias. É, o, a questão ali no debate, eu tenho uma leitura, na verdade, foi muito mais uma questão dele não ter energia física, dele não ter saúde para repelir as mentiras do Trump do que qualquer outra coisa. Então, os democratas, eles só conseguiriam perder esse jogo se eles conseguissem aqui uma nova candidatura. Aí eu Biden queria te é. perguntar, tem gente aqui insistindo em Jill Stein, do Partido Verde. O velho Brazuca está com essa importante questão a respeito de Jill Stein. Existe por chance de alguém fora do Partido Democrata ou do Republicano a essa altura do campeonato Não, vir a disputar qualquer coisa, né? A eleição não parece contemplar gente de fora do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Como é que fica, então, uma eventual substituição
Primeiro isso, tem alguém de fora? Segundo, se só tem o democrata para fornecer um novo candidato, quem pode ser? E se um novo candidato tem condição de virar esse jogo? Fora do Partido Democrata não tem. Os partidos menores dos Estados Unidos, eles não têm sequer é, coeficiente para poder eleger, formar bancada, e uma campanha nos Estados Unidos é uma coisa caríssima, caríssima, é muito, é uma indústria das eleições que ela já chega toda pronta, toda montada, e quem tem essa estrutura são só esses dois partidos. Então, na situação atual, né, é claro que às vezes pode cair um meteoro no céu e acontecer uma coisa completamente diferente, mas eu não consigo vislumbrar esse cenário na situação atual hoje, né? Agora, o que o Partido Democrata, né, é, hoje, depois do debate, né, o New York Times, que é democrata, pediu, né, a substituição do Biden, vários líderes políticos pediram a substituição do Biden, então existe já uma pressão interna, né, da base do Partido Democrata pela substituição do Biden. A questão é convencer ele a aceitar a substituição, né, porque acho que ele está, se não me engano, com 84 anos, né, alguma coisa assim, e não está no melhor momento ali da sua saúde mental. E o Trump ele consegue mobilizar todo o ressentimento do que foi a gestão do Biden. Então ele consegue falar, por exemplo, né, que existe uma situação que os Estados Unidos estão numa crise por causa dos imigrantes. Ele fala que o Biden aumentou o desemprego, critica, né, todas as políticas elaboradas pelos democratas, e o Biden sequer consegue articular uma resposta à altura, até porque a forma como ele debate é muito parecida com a do Bolsonaro. Lembra que o Lula não conseguia debater com o Bolsonaro porque o Bolsonaro vinha com um repertório de mentira. E como que você debate contra mentira? Você vai falar é mentira? Falar é mentira, não sei se é o suficiente. Né? Então é preciso ter muito mais, né, ênfase ali para poder, né, enfrentar essa situação. A E aí o que Estela, eu penso? a Estela Bettini, a gente já estava chegando no final, faltam 3 minutos. A Estela Bettini te manda um superchat dizendo qual a razão do Partido Democrático insistir na candidatura do Biden. Uma das coisas também, não é, professor Tomás, se o Biden tem problemas cognitivos, como é que ele vai renunciar, ter consciência de que ele precisa renunciar? Não fica um problema sem solução? Só seria resolvido por psiquiatras e geriatras, gente assim? Tem essa complicação, né, institucional médica também em relação a desistir. Desistir, quem tem capacidade de ter consciência de que precisa desistir, uma pessoa nessas condições talvez nem tenha condição. E também o Sérgio Bernardi fala, assisti alguns vídeos de Gavin Newsom e dá para ver que o homem é muito bom em debate. Eu acho que destruiria o Trump. 2 minutos para você destrinchar essa problemática. Tá bom, vamos lá, bem rápido então. Estela e Sérgio, eu vou Peraí, tentar só um resumir minuto. uma. A Joara Ah, Minharo também complica mais ainda a situação. Acho que o Pete Buttigieg é o mais lógico substituto, gay, mas do estado profundo. O que o professor acha? Aí. olha, vamos lá. É uma situação meio difícil pelo seguinte, né? Porque por que o Biden é candidato, né? Primeiro tentando responder a sua, que acho que ela vai adiantar bastante. Ele é candidato porque existe uma combinação de interesses ali no interior do Partido Democrata que entende que o Biden, né, decrépito do jeito que ele está, é a situação para eles manterem o status quo do poder como ele está distribuído ali. Então você tem uma questão de poder interno. O Partido Democrata, por incrível que pareça, a estrutura interna do Partido Democrata é menos democrática que a do republicano. Né? Depois um dia eu explico isso melhor. Tanto que você tem na convenção ali os delegados NATO, enfim, tem umas coisas ali que é típica do Partido Democrata. De qualquer forma, veja só que situação. Né? O pessoal aqui levantou alguns nomes que são nomes interessantes, com um perfil diferenciado. Mas isso não ainda não é o perfil da pessoa. O que hoje eles precisam ali internamente é construir alguém que seja costurado por dentro para atender os interesses internos do Partido Democrata. Tentei resumir aqui todas, da Estela, do Sérgio, todo mundo aqui, a sua, né? Então, não sei se deu para responder,
Mas aí, então, se eu tenho 10 segundos, eu queria dizer para o pessoal, né, que sigam o canal Farol de Alexandria, e nós estamos preparando uma nova expedição arqueológica para o Egito para janeiro de 2025. Então, quem quiser conhecer o Egito do ponto de vista arqueológico, procura a gente que a gente vai levar aí uma nova turma. E o Egito é um dos lugares mais seguros hoje no Oriente Médio, pode ter certeza. Muito bem, muito obrigado, professor. As pessoas aqui continuam se manifestando. O Beto Volmer, por exemplo. Mário, tem algum americano que tem alguma consciência política? São questões que as pessoas vão colocando. Lúcia Vovó, no estado em que está o Biden, a doença regride? É outra questão. Será que regride? Tem remédio para isso? Será que o presidente dos Estados Unidos não tem acesso a todos os remédios e tratamentos, os mais avançados, as pesquisas, aqueles que ainda nem estão no mercado? A questão não é etária do Biden, é uma questão de saúde mental, diz o Edivandro, exato. A 25ª emenda, diz o Sérgio Bernardi, permite a destituição do presidente por incapacidade, mas, exato. Só que então precisa resolver como é que se faz esse xadrez político, né? Que não é tão O problema é o simples. desgaste, né? Por exemplo, se você invoca a 25ª emenda, você faz um estrago muito grande. Dizer, ó, os democratas colocaram um cara que não tem condições. Então, mesmo para substituir o Biden, é um jogo arriscado. Né? Você tem que fazer isso muito bem calculado. Né? Então, é uma situação muito difícil da Sim. candidatura democrata. A Lula Laborda, como feminista, eu apostaria na Michelle Obama, um nome que também vem surgindo, mas que parece que carece dessa, digamos, sustentação entre as diversas redes dentro do Partido Democrata para reconduzir com a arrumação que isso implicaria. É mais fácil a Kamala Harris do que a Michelle Obama na correlação de forças atual. Né? Isso, claro, pode mudar por algum fator aí que nem a gente tem acesso. E algumas vezes, como a gente sabe, para manter o status quo dentro de um partido, às vezes é melhor até perder. É diferente até perder, porque mantém a correlação de forças interna a cada partido. Não estou dizendo que é esse o caso, mas isso também entra em consideração. E o Mário Até Alberto porque tem Maia Filho. eleições estaduais, senadores, deputados, e às vezes tem um que está focado muito mais no projeto pessoal dele do que propriamente no. Né? Exato. E o Mário Alberto Maia Filho, meu Deus, não tanto faz uma ou como o outro, que o Brasil estará sempre atacado de formas diferentes, mas será atacado tanto por democratas ou republicanos, opinião respeitável, mas que também pode ser objeto de questionamentos e ponderações. Será que é mesmo? Será que vai? Obama não. Biden, Trump, o substituto do Biden, são a mesma coisa mesmo no dia a dia, na hora do vamos ver, na hora de ter um golpe, ou na hora da Venezuela? Será que é a mesma coisa mesmo ou não? Se aqui há variações e nuances relevantes para a gente levar em consideração. Professor, muito obrigado, boa noite, foi uma honra, foi um privilégio, uma alegria. Muito obrigado e até a próxima. Até. Boa noite a toda a audiência. E a gente se vê, né? Quando puder, pode me chamar aí novamente pro Forças do Brasil. Com certeza, muito obrigado. Gente, continue com a programação da TV 247 e a gente volta com Forças do Brasil na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui neste mesmo canal. Tchau, tchau, obrigado.